Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vou entrevistar um engenheiro mecânico que trabalha como autônomo e faz parte do treinamento anticrise, que é o engenheiro Thiago. Já vi que o Thiago está aí presente. Olá, Thiago. Boa noite. Boa noite, Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Né? Assim como eu agradeço. falei ontem com o engenheiro Guilherme, acho muito importante a gente trazer, né, engenheiros que estão trilhando aí a Uhum. jornada como autônomo e como empresa, né? Acho que você já abriu sua empresa, né? Sim, já abri, faz um tempinho. E aí você, claro, começou como autônomo, depois fez uma transição para abrir empresa. Então, eu acho que é extremamente importante a gente trazer esse conteúdo, compartilhando, né, dificuldades que você enfrentou, porque Uhum. aqui, se o que você falar e o que eu falar, pelo menos transformar uma pessoa, acho que já cumpriu o Sim, objetivo dessa live, né? com certeza. Então, eu queria começar já com o pé direito, pedindo aí para você se apresentar para o pessoal, né, falar um pouquinho quem que é o Thiago, e já faz a chamada para o pessoal depois te seguir lá no seu Instagram. Eu sempre esqueço no Sim, final e uhum. já vão deixar avisado agora no começo. Sim. Manda ver. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Bertoloso, sou proprietário da T23 Engenharia, minha empresa de engenharia mecânica. Quem quiser me seguir aí é Eng, de engenheiro, Thiago com TH Bertoloso. E, Ou só bom, clicar no contar um link pouco da minha aqui, história. é o perfil que você está, né? Isso, perfil E que eu aí é tô. só clicar depois no link aí, ou eu coloco na live lá também, todo mundo. Isso, é o mesmo perfil, o pessoal e o profissional eu utilizo o mesmo. E, bom, eu sou formado em engenharia mecânica, me formei em 2016 pela FEI, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em engenharia mecânica automobilística. E Ah, quando me bacana. formei, em 2016, estava na queda, acho que todas as montadoras estavam. Meu sonho era trabalhar na área de produção, R&D, né? Pesquisa em desenvolvimento. Aí fiz uma pós em análise de elementos finitos pela E3S, só que nesse meio tempo não achava emprego, ficava procurando emprego, não achava, apareceu uma oportunidade de trabalhar em banco, lá em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, fui trabalhar na área de cálculo financeiro, dava suporte para o jurídico, e nisso eu fiquei 5 anos lá em São Paulo, trabalhando nesse banco, e um pouco antes da pandemia eu vim para São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu nasci, cidade da minha esposa também. Ela recebeu uma oportunidade para vir morar aqui. Minha filha tinha acabado de nascer, fazia uns 6 meses, ela tinha de idade, tinha acabado de nascer. A gente veio para Rio Preto, ficar perto da família. Eu continuei trabalhando no banco. À distância, depois veio a pandemia, virou Sim. normal, né? Trabalhar home office. Só que eu comecei a perceber que eu não teria, como diria, O como me crescimento. desenvolver, como progredir na carreira lá dentro do banco, né? Sim. Deu uma travada aqui no seu vídeo lá. Ah, tá. E aí eu comecei a pesquisar outras alternativas de trabalho e tal, pedi demissão, achei seu curso, aí Mas foi um grande auxílio. você pediu demissão, já tinha alguma coisa certa, ou se fosse assim, cara, eu vou me arriscar e vai assim mesmo? Então, quando eu estava meio incerto de se eu pediria demissão mesmo ou não. Antes eu tinha pensado várias coisas, abrir franquia de algum tipo de loja que seja, abrir oficina mecânica, tudo eu tinha pensado. E aí, até que foi pesquisando isso que eu achei o seu canal, né? E aí eu comecei a pensar mais de seguir carreira de engenheiro, que era o meu sonho, né? Desde criança sempre quis ser engenheiro mesmo, exercer a profissão. E aí eu decidi tomar esse passo, pedir demissão. Eu tive um tempo ainda dentro da empresa, fiz um acordo para ficar um tempo a mais, até eles acharem outra pessoa para me substituir e tudo mais. Então, nesse meio tempo, eu consegui estruturar, abrir empresa, fazer a parte do marketing, me Legal. programar, né, para tomar espaço. Mas não foi fácil, não. Sim. Aí deixa eu te perguntar, você formou em 2016, E, você estudou na FEI, né? Você chegou a fazer o projeto Baja?
Não fiz, eu participei do Aerodesign, que antes da FEI eu fiz um ano na Unesp, em Bauru. Aí eu participei do Aerodesign lá. Na Sim. FEI não participei do Baja, nem do Fórmula. A FEI também Que, tinha o Fórmula, né? isso. Até que você falou que fez engenharia automobilística e eu pensei, com certeza participou, Uhum. né? Acabei Mas não bacana. participando. Sim. Aí você formou em 2016 e se deparou com a realidade, né? Que aí você... Mas você Ex- chegou a tentar ali, você chegou a tentar entregar currículo para alguma empresa, participar de algum processo ah, seletivo? trainee, eu acho que participei uns 30. Nossa, Enviar currículo, enviei para várias empresas. Eu já tinha estagiado em outras. Durante a faculdade, eu estagiei na Magnete Marelli, COFAP, fiz estágio de férias na Scania. Eu tinha um contato com pessoas que estavam trabalhando na Volkswagen, na Chevrolet, só que mesmo assim não aparecia nenhuma oportunidade nessa área de desenvolvimento, né? De sim. pesquisa em desenvolvimento. Legal. E, e aí, beleza. Aí depois que você ficou no banco, na verdade, sim, ó, você ficou 5 anos no banco, né? Querendo ou não, 5 anos Sim. é muito tempo. Uhum. E aí a pandemia só foi uma situação que fez você, opa, olha, não é exatamente isso que talvez eu esteja buscando, né, para minha vida profissional. Mas durante assim, durante seu trabalho lá no banco, você já chegou a pensar ou ficar frustrado com aquela situação ou estava mais no automático ali do seu dia a dia, da sua rotina e foi levando? Então, vamos dizer assim, nos 3 primeiros anos, antes da pandemia, que eu morava em São Paulo, eu estava ok. Eu tinha perspectiva de crescer dentro do banco ainda, tinha um projeto de carreira, tudo mais. Só que quando eu mudei de cidade, vim trabalhar à distância, aí eu cheguei num estágio na minha carreira que eu só poderia subir para gerente, por exemplo, e gerenciar pessoas à distância, sendo eu o único à distância, eu vi que eu não teria mais essa oportunidade. Então eu senti aquela estagnação na vida, né? Eu não e outra, eu tinha um horário fixo. Minha família inteira, todos são empreendedores. Todos são autônomos. Meu pai é engenheiro eletricista, por exemplo. E eu vi que eles tinham a liberdade de trabalhar o horário que quiser, fazer o que quiser, né? Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu não podia buscar ela na escola. Algo tão simples, mas eu não podia, porque ela saía às Às vezes 5h30. uma coisa que é tão simples, tomar um café da manhã que seja, né? Às vezes tem que sair mais cedo, né? Exato, mesmo trabalhando de casa, mas minha filha saía às 5h30 da tarde da escola, eu saía às 6, então não podia ir buscar ela. E isso acabou pesando muito para tomar a decisão, querendo ou não, trouxe uma frustração muito grande, né? De ver alguns amigos crescendo, tendo essa liberdade, e eu sabendo que eu não poderia crescer para lugar nenhum dentro do banco, E né? olha que interessante que o que você acabou de comentar, que a sua família, você falou que praticamente toda empreende, né? Sim. Então, você via, às vezes, essa liberdade e você se sentia meio que fora. Você sentia assim, cara, alguma coisa de errado tem aqui, né? Uhum. E agora imagina quem não tem esse incentivo, mesmo que seu incentivo seja ali de forma indireta, né? Uhum. Mas imagina quem não tem esse incentivo, né? Porque qual que é o normal? O normal da sociedade em si é você ter um emprego, ser CLT, né? Mais comum do que, não sei assim exatamente Sim. em números se é mais comum ou não, mas a gente aprende isso. Às vezes carrega isso dos nossos pais, às vezes carrega isso ali da faculdade em si. A faculdade não ensina você a empreender, não ensina você a trabalhar como engenheiro, né? A exercer a profissão. Ela ensina você a se preparar para uma vaga de emprego. É Uhum. exatamente isso que acontece. E lá dentro da empresa para você aprender a trabalhar. Por isso que você passa com um trainee,
aí depois como Exato. engenheiro tal, até chegar. Uhum. Então, de fato, você aprende na empresa. Agora, quando você forma e você quer buscar essa outra alternativa, que é trabalhar como autônomo, aí é o que você acabou de falar, né? Eu preciso buscar formas de, cara, preciso mudar, né? Eu estou aqui 5 anos, eu sei que eu posso, eu sei que eu quero ter essa liberdade, né? E aí você me conheceu. Como que você chegou a me conhecer aqui? Como que foi isso aí? Então, quando eu comecei a pensar na situação de pedir demissão, sair do banco e começar algo meu próprio, minha ideia inicial, até pelo meu sonho, era ir para a área de projetos, exclusivamente para a área de projetos, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre abrir um escritório de projetos de engenharia, como seria para trabalhar como autônomo só com projetos. E aí eu comecei a receber um post patrocinado seu, acho que foi no Instagram. Até eu comecei a seguir, aí que eu comecei a ver que tinham outras Alternativa, áreas né? que eu poderia seguir. Por exemplo, da época de faculdade, as NRs, as normas regulamentadoras. Eu lembro uma aula, uma disciplina disso por 6 meses, e às vezes a Eu gente nem na lembro, faculdade na verdade, eu não nem leva lembro da tão a faculdade. sério. Então, eu nem lembrava, para mim era algo, ah, não, eu não quero fazer isso. Mas depois que comecei a estudar, eu vi que, nossa, é muito diferente do que eu pensava. Tem muito mais dessa parte de engenharia, de achar soluções, né, de resolver problemas. Sim. E Que antes eu você achava que lembra mais era ou só menos seguir que a época norma. que foi? Você lembra mais ou menos que época que foi? Foi para fevereiro de 2022, ano passado. Um ano Ah, atrás, mais ou menos. não, legal. Porque eu achei que era na época de projetos. Não sei se você trabalhava com projetos lá na faculdade, mas Sim. de 2018, 19, 20 ali, a gente falava muito de projetos, né? Só projeto, projeto, projeto. Sim. Aí eu achei que era mais ou menos nessa época. Não, bacana. E aí, bom, você chegou a pedir demissão e me conheceu. O que que fez agora você dar esse passo, né? Porque hoje você está no anticrise. Eu não lembro qual Uhum. época que você entrou. Eu entrei em abril de 2022, só que eu só comecei minha empresa mesmo em Em agosto, né? agosto. O que que fez você dar esse voto de confiança? Porque você falou que você me conheceu em 2022 e entrou em abril, então foi bem recente, assim, né? De quando você me conheceu até quando você entrou no Sim. treinamento anticrise. Uhum. Então, o principal, assim, você virar a chave, né? Mudar de um emprego fixo, tem um salário ali, o bônus no final do ano, tem auxílio para supermercado, tem plano de saúde, tem tudo mais isso. É um pouco difícil de você dar esse passo. Então, acho que o principal ponto que fez eu contratar o curso foi ter uma segurança maior. Ó, se eu tiver algum problema, se eu tiver alguma dúvida, se eu precisar de um auxílio em alguma coisa, eu sei que eu posso contar com o pessoal, com o grupo. A principal parte hoje em dia para mim é a parte do networking, que o grupo, você manda uma dúvida lá no grupo, dá 20 minutos tem alguém te respondendo. Sim, Então, isso dá uma segurança para você dar esse passo, que não é fácil para ninguém. Eu estava numa situação, digamos assim, confortável quando eu dei esse passo. Eu já tinha minha reserva de emergência para um ano, se eu não conseguisse nada na engenharia. E mesmo assim foi difícil, foi né? difícil, né? Foi. Até hoje você para e pensa, nossa, será que foi o passo certo? Foi a decisão correta? Mas. Hum. Então, acho que foi isso que me fez contratar o curso, porque pelo valor, é um valor que eu gastaria para fazer um curso de projetos, por exemplo, de ar-condicionado ou algo assim, não era um valor elevado. Se eu fosse fazer um MBA em gestão, em administração de empresas, por exemplo, eu gastaria isso por mês, É. Eu já provavelmente, na fiz, ó, mensalidade. eu já fiz o da E3S, 23 mil. Uhum. Sim, 22, alguma coisa, 23, é. né?
Já fiz outro que foi 15 mil e pouco. Mestrado, Sim. se você olhar, mas mestrado foi federal, beleza. Mas agora vai Uhum. lá. Aluguel, despesas, durante 2 anos. Passa de 20 Exato. mil Eu brincando. Então, se você parar para pensar, por exemplo, o que eu já investi em Uhum. pós, mestrado e tudo mais, são 70 mil reais. Exato. E3S foi mais ou menos isso que eu gastei, que você falou, porque foi 1 ano e meio de curso, é que você vai Era pagando 900 reais por mês, mensalidade, você nem 900 e pouco sente, por né? mês. É, É, você vai pagando mensalidade, você não sente, mas no final é. é mais ou menos E aquela isso. Então, eu acho que foi o história, né, principal. Thiago? A gente fala assim de pós e você formou, aí o cara quer fazer uma pós-graduação achando que isso vai fazer ele trabalhar como engenheiro mecânico. É, Só que o que eu sempre costumo dizer? Trabalhar como engenheiro mecânico, ter empresa ou como autônomo, não é você saber só a parte técnica, só aquela área de atuação. Eu quero me especializar em climatização, fazer uma pós nisso. Você precisa aprender, né, tudo que o engenheiro precisa dominar ali, sim. uma precificação, uma proposta, uma Uhum, divulgação, um posicionamento, um relacionamento com o cliente. uhum. Talvez para você seja até um pouco mais fácil porque você trabalhou em banco, né? Então você acredito eu que constantemente se relacionava ali muito com as pessoas, né? Na verdade, não, porque eu Ou trabalhava não? no back office, né? Sim. Fazia planilha de Excel, de cálculo financeiro. Legal. Mas é o que. Outra coisa que fez eu contratar o curso. Os hard skills, que seria o conhecimento na engenharia, eu já tinha, eu sabia que eu tinha. Precisaria rever, né, lembrar dos assuntos, mas eu sabia que eu tinha. O problema são os soft skills, né? Como, como procurar cliente, como prospectar. Eu não sabia nem qual tipo de empresa abrir, por exemplo. Esse é o conhecimento que me faltava. Então, fazer Hum, um MBA, uma pós, para mim não adiantaria de nada. Não traria esse conhecimento que eu já tinha da faculdade, né? Já tinha adquirido. Eu precisava de outro tipo de conhecimento, que seria sim. do apoio, né? E é bem interessante essa visão que você está trazendo, porque da mesma forma que você tinha isso na faculdade, eu acredito sim que tem muitos profissionais que já têm esse conhecimento. Só Uhum. que eu não sei, o medo, a insegurança Sim. acaba fazendo a pessoa até desistir da profissão, né? Fala assim, Sim. e eu nunca vou conseguir ter determinado resultado, nunca vou conseguir atender uma empresa multinacional. Eu também achava isso lá atrás. Uhum. Só que a diferença de você atender uma empresa multinacional para uma empresa nacional ou regional é só a forma que você se posiciona. Porque o Sim. serviço pode ser até mais simples do que uma empresa regional. Então, esse negócio, fiz uma empresa, agora a gente está fechando com 2 escritórios, um escritório de advocacia e uma loja no shopping que é nacional, né, todo o Brasil. Só que é um negócio simples, um serviço simples, né, de climatização que poderia ser em qualquer outro lugar. Então, assim, a grande diferença é você, sim, desenvolver essas habilidades para você conseguir se posicionar, conseguir oferecer bem ali seu serviço, né? E não só focar na parte técnica, porque a parte técnica ela faz parte, né, dos Uhum. pilares ali que o engenheiro mecânico precisa dominar, só que só isso não faz você sair do lugar, né? Exato. Assim, até tem uma parte de incentivo, né? Por exemplo, lá na mentoria, sempre fala, tem que prospectar tantos clientes por semana. Isso acaba dando uma incentivada. Você fala, pô, eu paguei pelo curso, eu vou fazer valer, né? Isso se eu tivesse sozinho, talvez eu não tivesse Primeiro, eu não teria o conhecimento que eu teria que prospectar tanto. Para mim, a gente às vezes tem uma ideia meio romantizada, né? Não, não é fácil ser autônomo, né? É difícil. Você É, vai receber nãos, mas esse é o. Você tem que saber que você vai ter os nãos e por isso você precisa prospectar e ir melhorando, saber o que você está errando, né? Então, além de eu já ter as pedras ali já colocadas do caminho, ó, é por aqui que você tem que seguir, uma ideia, né, geral, também esse incentivo de continuar, ó,
continua, porque os nãos vão vir, mas quando vier o sim vai valer a pena, né? Sim. Pensa só, eu estou com R$ 350.000 de proposta para ser aprovado. Assim, são propostas quentes, né? Imagina Sim. se eu fosse ficar frustrado com isso, ou se todo mundo me falar assim, não, aí eu vou ficar frustrado porque eu perdi 350 mil de proposta e agora já era porque eu não sei fazer, ou eu vou Uhum. fazer o quê? Eu vou levantar a cabeça, vou continuar fazendo o trabalho que tem que ser feito, prospectando, tendo novos clientes, né? Então, assim, é um jogo Sim. que você vai ter dias que vai estar no alto, dias no baixo, então é altos e baixos e Uhum. você tem que saber administrar isso bem, né? Que faz Sim. parte agora, não sei quanto tempo tem sua empresa, mas toda empresa vai passar por uma certa dificuldade, seja de Uhum. iniciar, de alavancar ela, de criar um caixa para a empresa, né? Sim. E isso todo mundo vai trilhar, todo mundo vai trilhar esse caminho. Uhum. Por exemplo, quando você começou como autônomo, qual foi o seu primeiro serviço que você fez? O primeiro serviço que eu fiz foi um laudo veicular para uma BMW que tinha fundido o motor na oficina e a dona estava processando a oficina, né? Foi fácil? Não, assim, a parte do laudo, o medo inicial era muito maior do que a dificuldade que foi fazer o laudo. Sim, Mas tomar esse primeiro passo foi mais difícil que fazer o laudo em si. entendi. Porque geralmente a área veicular, você não tem muito direcionamento com norma, com Uhum. conceitos mais passo a passo, né? Você tem que. Então, mas eu peguei esse serviço, acho que uma semana depois que teve aquela mentoria com a Tamara, do Aham. Golf. Ah, acho que eu lembro. Isso. Só nisso já valeu o investimento na mentoria, porque eu conversei com ela, da Caixa de Câmbio, o que ela fez, ela me mandou o laudo dela para eu ter uma ideia de como era a formatação, pelo menos que, assim, eu tinha acabado de fechar a mentoria, era muito recente, eu não tinha conseguido ver todas as aulas Sim. ainda, e ela me auxiliou muito e eu consegui fazer o laudo Não, bem, bacana. a cliente elogiou. Eu gosto muito da área veicular porque ela te coloca em desafios constantes. Sim. Você que fez aí engenharia automobilística, você talvez pode ter um pouco mais de facilidade, né, com Uhum. algumas coisas, mas durante a faculdade eu fiquei praticamente 4 anos projetando o veículo, o base, então me Sim. especializei em suspensão, em vários subsistemas. Só que é uma área que você tem que sempre, na verdade, você nunca tem que olhar para o negócio e falar, é isso, porque aquilo que aconteceu pode ser proveniente de várias coisas. Um exemplo, eu Sim. estou com um caso agora, uma perícia que quebrou o pivô. Provavelmente, eu não posso falar exatamente o que aconteceu, mas pode ser um erro lá de fábrica, pode ser alguma coisa que aconteceu na hora de fazer a blindagem do veículo, né? Então, a gente já chegou à conclusão, Sim. né? Mas para você entender que quando eu postei na internet, todo mundo falou: ah, ele bateu na roda e quebrou o pivô, esse caso é muito comum. Então, as pessoas Uhum. foram julgando assim, né? Mas É, não é algo muito simples a área veicular. E sim. eu gosto justamente por ser esse desafio constante, né? Que a gente acaba lidando. São sistemas muito complexos, né? Tá no nosso dia a dia, mas mesmo assim são sistemas Sim. complexos. E aí, beleza, Thiago, você resolveu dar esse próximo passo, que não é fácil, né? A gente Uhum. sabe ali que na época que você entrou, acho que era metade do valor que é hoje, né? Hoje o Sim. investimento também não é barato. A nossa pós-graduação também é mais alto, não é um valor que é R$ 1.000, não existe pós-graduação de R$ 1.000, mas Sim. você deu esse próximo passo. Você resolveu dar, deu Uhum. certo, você está aqui, né? Você está aqui porque deu certo. Vamos falar de serviços, assim, e resultado, né? Qual foi o resultado que você teve dentro da anticrise? Assim, se você puder falar em termos de faturamento e serviços realizados. Aí já faz um gancho e fala quais serviços que você faz, para quem está Uhum. aqui, quem vai assistir depois, já te acompanha lá. Sim.
Hoje em dia eu tenho focado mais, assim, a área que eu achei que fosse a última que eu fosse conseguir algum tipo de serviço seria a área de projetos, e foi a primeira que eu, assim, a segunda, né, tirando o laudo veicular, foi a segunda que me apareceu. Eu fiz uma proposta, era para uma empresa, eu estou prestando serviço para ele até hoje, vou continuar por um bom tempo ainda, espero. É um projeto de 40 máquinas que ele já produz. Na época até te mandei a proposta, você me ajudou a elaborar a proposta. Lembro. E aí eu tinha feito a proposta, girava em torno de R$ 55.000, mais ou menos, essa proposta. Ele falou, ó, eu não tenho esse dinheiro para te pagar agora, mas vamos fazendo máquina por máquina, grupo por grupo, e, e assim ele dilui no decorrer de um ano e meio, mais ou menos, a gente está esperando para terminar esse projeto. Aí, conforme eu vou fazendo, a gente vai acertando, né? Então, nisso, eu, assim, já tem uma prospecção de caixa ali de 50 mil, mais ou menos, até o final desse ano, para receber. Na área de projetos, eu acho que eu já terei cerca de 8 ou 9 mil reais. Teve a área de NR12, que eu fiz uma apreciação de risco para uma empresa de ela fabrica equipamentos médicos da região aqui. Eu fiz a apreciação de risco também, faturei cerca de 7 mil. E aí são outros serviços pequenos. Teve um PMOC que eu consegui fazer, um shopping. Acho que é basicamente isso. Tem outras propostas engatilhadas aí de projetos também. Não, bacana. É, Legal. projeto, proposta de NR13 que estou quase fechando. Bacana. Bem Pô, diversificado. fico feliz que você fechou aquela proposta. Eu lembro de quantas máquinas você falou? Eram 40 e poucas 40 e máquinas. poucas. 44, se eu não me engano. Sim, acho que ficou mil e pouco cada máquina, né, que você tinha colocado, Isso, 1.200. eram várias máquinas muito parecidas, né? Sim, legal. Você fechou. Então, E agora ali nessa parede aí atrás, qual plaquinha que você vai ter que colocar ali? Qual placa que você vai então, colocar? vamos ver qual é a próxima viagem aqui. Esse aqui é cada viagem que eu fiz. Ah, Já legal. é. Não, mas diga assim, ó. Ah, Eu digo assim, ó. Você tem, eu não sei se eu tá. mandei para você. Não. Ó, Colocar de. você tem a A de próxima eu espero que 15, seja de 30 mil. você tem a de 30, você tem a de 70 e você tem a de 100. Tem a de Ah, 15, 30, 70 e 100. a de 100 é melhor, né? É. Combina mais ali com a... Não, legal. Cara, fico feliz, Thiago, que você está tendo esse resultado. Assim, obviamente que só o treinamento por si só, ele não vai fazer você ter esse resultado, né? Sim. Você tem que se dedicar, você tem que fazer acontecer, tem que seguir, tem que acompanhar, tem que buscar o resultado, Uhum. né? Às vezes você fala assim de faturamento, o pessoal acaba achando assim, ah, eu vou entrar porque eu vou ganhar 50 mil também, né? Mas Não não, é. não é fácil assim, né? Não é. Uhum. Você tem que executar, você tem que seguir. Mas, cara, hoje, como que tá para você tudo que está acontecendo? Porque você saiu de um serviço CLT que você não tinha essa liberdade e agora, querendo ou não, você está desfrutando dessa liberdade. O que significa para você? Olha, de qualidade de vida, minha vida melhorou 200%, digamos assim. Hoje, a minha empresa ainda, eu estou com 4, 5 meses de empresa, eu não ganho média mensal o mesmo tanto que eu ganhava antes como CLT, mas de qualidade de vida. Hoje eu que levo minha filha na escola, eu consigo buscar ela na escola. Se a gente decide, minha esposa fala, vamos viajar, que ela tem consultório também, então ela também é autônoma, vamos viajar na quinta-feira, de tal dia. Por mim, tudo bem. Eu posso viajar, não preciso ver se eu posso tirar férias, se eu não posso tirar férias. Então, essa parte de qualidade de vida melhorou muito. Se tem algo atrasado, eu posso adiantar no final de semana. Então, eu consigo manejar meus horários, né?
para poder aproveitar minha família, que eu acho que é o mais importante, assim, foi que fez o primeiro ponto que fez eu tomar essa decisão foi ter mais tempo com a família, né? E isso eu tô podendo aproveitar muito mais do que eu aproveitava antes. Antes parecia que a gente só trabalhava para viver, mas não vivia, né? Sim. E é uma coisa que não tem preço, né? Você... Aí, ó, te chamou para viajar. Aí, ó, minha esposa. E assim, ô, Thiago, é uma coisa que não tem preço, né? Você Sim. ter mais tempo com a família, conseguir, né, por exemplo, sua filha, não sei quantos anos tem, mas acompanhar ali o crescimento dela, acompanhar esse início, né? E tomar decisões, igual você falou assim, ah, quero viajar, eu vou viajar, né? Depois Sim, que você vê isso aí, é muito difícil você desver, né? Depois que você começa a olhar para essa liberdade, que você começa a ter essa, como posso dizer, se sentir mais valorizado, não pelo salário que você ganhava lá, a diferença do salário que você ganha hoje, porque você vai crescer muito ainda, mas valorizado em vários aspectos ali, né? Valorizado na sua qualidade de vida, valorizado agora como profissional, um cliente dá um retorno positivo, talvez lá no banco, não sei como que era, mas pode ser que você não tenha, assim, um cara falando, te dando um feedback positivo e tudo mais, então você acaba construindo o seu nome no mercado, né? Só que agora como engenheiro mecânico, que antes não era possível, né? Porque você trabalhava no banco. Mas muito bom. Exato. E eu também hoje não troco isso por nada, né? Mesmo porque não tem nem como trocar. E reflete em tudo, né? Reflete no jeito que você trabalha. E quando você, querendo ou não, quando você é CLT, por mais que você seja dedicado, você sabe que você está sendo dedicado por algo que não é seu, né? Exato. Que se você sair de lá, você não vai levar nada, praticamente. Então, quando você está construindo sua própria empresa, pelo menos tem isso, né? Você sabe que cada minuto investido é uma coisa que você está construindo para você, né? Exato. O tempo que eu estou perdendo, às vezes, com a minha família trabalhando, eu sei que eu estou construindo algo para a minha família. Então, não estou desperdiçando, né? Perfeito. E só para deixar claro assim, para o pessoal, a gente não está rejeitando, não, falando mal do CLT. Né? Assim, Não. o CLT foi uma fase que o Thiago passou, eu também já passei por essa fase. Você aprende muito, inclusive um dos propósitos assim, que eu me coloquei na época em trabalhar como caldeireiro e soldador foi justamente aprender e aperfeiçoar minhas técnicas de projeto. Esse foi o principal objetivo. Sim. Mas é o que eu falo para a galera lá na mentoria, né? Você tem que ter data para entrar e para sair. Então, você entrou no CLT, você pelo menos tem que determinar uma data para você sair, para você não ficar ali, entrar naquela zona de conforto e acabar acostumando com aquilo, né? Que aí você vai olhar para trás, pô, já passaram aqui 6 anos, 7 anos, 10 anos e eu ainda não trabalho em minha profissão, não trabalho no que eu talvez ele gostaria do que eu formei, né? E agora eu quero buscar isso. Então, tenha uma data para sair, né? E outra coisa, o CLT traz uma certa segurança até certo nível, mas você chega num teto, né? Querendo ou não, são poucos que vão conseguir um cargo que vai tirar 20, 30 mil reais por mês. E o cara que chega nesse cargo, ele demora 10, 15 anos. Uma empresa, ela consegue, não tem um teto, tem empresas que faturam muito mais que isso, empresas de engenharia, que faturam 2, 3 vezes mais que isso, e então você não está limitado na empresa, o tempo que você vai demorar para chegar lá. O começo é muito mais difícil, eu imagino. Sim. Imagino não, eu sei, né? A gente passou por isso. Sim. E você pensa assim, que você falou, para chegar a faturar 30 mil por mês no CLT como engenheiro, você talvez demore uns 15, 20 anos, né? Sendo que você consegue fazer
como autônomo, como empresa de engenharia, em um serviço. Sim, Em um exato. serviço, né? Por exemplo, você aprovou uma proposta de 52 mil, sei lá quanto, Uhum. só que foi diluída em um determinado período. Mas é um serviço ali, que uma Sim. proposta que foi aprovada. Poderia, se o Uhum. cara tivesse o valor para acertar com você, seria naquela hora. A gente aprovou uma proposta agora também, recentemente, 56 mil. Um serviço, literalmente um serviço. Vai demorar aí umas 2, 3 semanas para fazer, Sim. mas olha a diferença de você É, trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, investindo 8, 9, 10. Quando eu falo isso, tem gente que fala que trabalha 14 horas no CLT, para sim. então ganhar ali entre 2 e 5 mil reais. A gente está falando de 30 mil, só que a realidade não é Uhum. essa. Você pegou um caso, assim, um ponto que não é todo mundo que chega nesse Sim. ponto. Né? A realidade hoje é, a maioria assim, da pesquisa que a gente tem é 2, 5 mil reais por mês e não trabalha na área como engenheiro. Uhum. Então é uma oportunidade, né? Você trabalhar como engenheiro mecânico, você investir o tempo para você e para o seu negócio. Exato. E assim, você tem a oportunidade, né, pelo menos. É, pode ser que você não consiga tão rápido esse rendimento na empresa, mas pelo menos tem a chance. É, No chance. CLT é muito mais difícil, né? A chance é muito menor. Sim. Cara, muito bom. E aí ontem eu fiz uma pergunta, hoje eu vou repetir essa Hum. pergunta, que é importante. Hoje, para você, você acha que o treinamento está pago? O valor que você investiu lá em 2022? Não, com certeza. Tá mais que pago. Fico feliz. Valeu Então, muito a pena. porque é aquilo, né? Se você investe, você tem que. Você tem que mexer com o planejamento financeiro, a melhor coisa é você investir e ver o retorno sobre aquele investimento, né? É, exato. É assim, quando eu comecei, eu tinha um valor já separado quanto eu iria investir na minha empresa. E o valor do curso entrou nesse orçamento de investimento, não custo, né? É Sim, um investimento que, com certeza, mais para frente você vai recuperar esse investimento, seja na base de conhecimento, networking, alguma coisa de bom você consegue sim. tirar. E eu vejo lá no grupo que você é bastante ativo, né? O pessoal pergunta, você Sim. responde, e você tira dúvida. Acho legal isso aí. Eu fico só acompanhando ali. Ali tem muita gente que responde, ajuda. Às vezes a gente manda o questionamento no público, mas a gente responde no privado. Às No vezes até por privado. vergonha e tal, mas às vezes olhando assim parece, o pessoal não está tão ativo, mas não. Pode mandar qualquer pergunta que pelo menos uma pessoa vai te responder ou te dar uma luz sobre o assunto, né? Sim, sim. Não, bacana. E, Thiago, o que você falaria para quem está assistindo aqui, para quem vai assistir depois, para quem vai talvez ver o evento, o que você falaria para esse profissional que está travado para dar esse próximo passo? Porque você já passou por Uhum. isso, né? Então, hoje, com a mentalidade que você tem, com tudo que você está construindo, que é só o começo, se eu pudesse, vamos supor que eu sou um profissional que eu estou perdido, eu sou um engenheiro mecânico que estou Uhum. perdido, e falo, Thiago, cara, me dá um conselho hoje, o que você falaria para mim? Bom, se eu tivesse com medo de dar esse passo, a minha sugestão é que, junto com outras pessoas, é muito mais fácil de dar esse passo. Então, a mentoria seria uma grande oportunidade para você conhecer outras pessoas, ter aquele ponto de apoio para se alavancar para coisas maiores. E além de ter o conhecimento de outras áreas que eu desconhecia totalmente. A parte de perícia veicular, eu desconhecia a parte de bombeiros. Isso eu não tinha a mínima ideia que eu poderia fazer. Assim, eu não sabia nem que existia esse tipo de serviço, nem que eu poderia fazer. Então, a mentoria ela abre os seus olhos para uma gama de serviços que você pode realizar muito ampla, né? Então, acho que seria o maior conselho.
se você tiver na dúvida, tiver com medo, é um Vai com investimento medo mesmo. mais seguro para porque se fica Sim. postergando também é ruim, né? Conforme você vai postergando, você vai deixando para trás oportunidades. Hoje eu vejo para trás assim, teve algumas oportunidades que eu deixei passar, não mandei nada para o cliente, falar, não, estou esperando me especializar melhor. E hoje eu vejo que era bobeira, que eu deveria ter mandado mesmo sem experiência e corrido atrás Com depois. certeza. Eu tinha esse Sim, medo, hoje eu não tenho mais. sim. Tem um engenheiro mecânico aqui, ô, Thiago, que Hum. comentou o seguinte: eu tenho 45 anos. Tem 45 anos. Será que ainda tem como eu atuar como engenheiro ou passei da data de validade? O que você acha? Foi engenheiro Nobre Domingos. Eu acho que não tem idade. Engenheiro não tem data de validade, né? Nunca é tarde para começar a investir. Se tiver o conhecimento ainda, lembrar um pouco da faculdade, mas eu acho que não, a idade não é um empecilho, não. Às vezes até auxilia na hora de fechar uma proposta. Eu vejo, às vezes, algumas propostas, você pega engenheiro mais velho assim, ele fica com um pouco de receio de contratar uma pessoa mais nova. Por exemplo, engenheiro de segurança de uma empresa, se ele vê Sim. uma pessoa muito mais nova que ele acaba ficando com certo preconceito, né, digamos, da idade. Então, É aquele sim. pequeno julgamento que acontece de forma automática ali, né? É, exato, é. Às vezes não é nem por querer, né, mas chega uma pessoa mais aparenta ter mais experiência e outra com mais nova, que às vezes aparece, acabou de sair da faculdade, às vezes eles acabam dando preferência pro Sim. mais Tiago, velho. muito bom te agradecer Sim. pela participação. Acho que quem acompanhou aqui, vai assistir a gravação, vai ver que vai entender um pouco de como foi sua trajetória, talvez se identifique com alguma coisa que você falou ou Uhum. que eu trouxe aqui, e isso faça ela tomar uma decisão, dar um start. Se tiver parado, vai fazer ela entrar em movimento. Né? Acho que isso é importante. Todo engenheiro, todo profissional tem potencial. Meu trabalho diário é fazer os profissionais acreditarem nele mesmo. Por quê? Sim, Se você não acredita em você, dificilmente você vai conseguir trabalhar como engenheiro mecânico. Né? exato. E como eu já passei por isso e hoje eu sei que é possível para todo mundo, esse é o meu trabalho diário, fazer você acreditar em você mesmo. Uhum. Aí, ó, engenheiro Alexandre Mesquita. Inclusive, Alexandre Mesquita vai ser entrevistado amanhã. 41 anos, som de crise. É, Aí, ó. viu? Um exemplo que 4 anos mais novo que o. Mas estamos aí, muito bom. sim. Só Teve um agradecer, engenheiro Thiago. aí que Oi? perguntou, o Nardes Engenharia, perguntou como eu prospectei o serviço da BMW. Ah, sim. Só para responder para ele, foi a cliente que entrou em contato comigo pela minha página no Google. Google Maps, tinha já cadastrado, tinha meu site, ela achou meu contato lá e ela ligou se eu poderia lá verificar o veículo e tudo mais, e aí eu consegui esse serviço. Bacana. No mais, ô Thiago, queria te agradecer a disponibilidade. Eu que Né? agradeço. É bem corrido aí, a gente está parando. Enfim, cada um tem seus compromissos, mas, novamente, é importante a gente estar aqui compartilhando isso. Então, muito obrigado. Se quiser deixar algumas considerações finais aí, pode ficar à vontade. Bom, te agradecer primeiramente, né, pela oportunidade de estar aqui e também parabéns pelo serviço que você tem feito aí na comunidade dos engenheiros, né? Isso auxilia bastante a gente também de não ter profissionais ruins competindo com a gente, né? E isso é uma de grande ajuda. E pedir pro pessoal aí que estiver seguindo a gente, que se puder me seguir também no Instagram, é Enge Thiago Bortoloso, com TH. Agradecer a todos que ficaram aí com a gente nessa uma hora aí. Legal, Thiago, muito bom.
Tamo junto. Valeu, Thiago. Muito bom. Obrigado. Eu que Aqui, agradeço.